o vídeo de hoje é super importante para qualquer futuro au pair. As perguntas que você deve fazer para as host families antes de fechar o seu match. Bora lá? Hello dear, bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre as perguntas que você deve fazer antes de fechar o teu sonhado match. Isso pode evitar muitos problemas, dear, e garantir que você escolha uma família realmente compatível com o que você procura. Qual é a importância de fazer perguntas antes do match? Dear, a entrevista com a host family não é apenas um momento para eles te avaliarem, mas também é uma oportunidade para você avaliar se essa família é a certa para você. Então, fazer as perguntas certas te ajuda a entender melhor a rotina, as expectativas e possíveis desafios que você vai ter no seu ano. Então, anote essas perguntas e use na sua entrevista. A primeira pergunta é sobre a rotina das crianças. Por que devemos perguntar sobre a rotina? Dear, saber como é um dia típico vai te ajudar a entender como será a sua rotina e se ela se encaixa no que você espera. Então, em inglês, você pode perguntar assim: Can you describe a typical day for the children? O que você deve observar na resposta? Então, se as crianças têm horários organizados ou se é uma rotina caótica. Se você precisará trabalhar muito cedo ou até muito tarde e se a família espera que você seja muito flexível. Então, esteja atenta na resposta para você pegar esses sinais. Segunda pergunta: quais são as expectativas em relação às minhas responsabilidades? Para que perguntar isso, dear? Muitas famílias, elas podem ter expectativas diferentes sobre o papel da au pair. A gente ouve muito isso no grupão. E é essencial saber exatamente o que elas esperam de você. Então, em inglês, você pode perguntar assim: What are your expectations about my schedule and responsibilities? O que você pode observar nessa resposta, dear? Se as suas responsabilidades incluem apenas as crianças ou se eles esperam ajuda com tarefas domésticas extras. Então, fique atenta. Outra coisa a se observar é se o horário de trabalho é respeitado ou se a família parece exigir flexibilidade o tempo todo. Terceira pergunta: como funcionam os meus dias de folga? Para que perguntar isso, né, dear? Para ter clareza sobre o seu tempo livre. Então, é essencial você ter clareza para que você planeje as suas viagens, descanse e que você possa manter um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Em inglês, você pode perguntar: How do you usually schedule the au pair's days off? Ou How is going to be my day off? Então, o que você pode observar nessa resposta? Se você terá os 2 dias de folga garantidos por semana pelo programa, se há finais de semana livres ou se você vai precisar trabalhar todos eles, se a família respeita os horários ou se elas podem pedir que você trabalhe em cima da hora. Então, observe isso. Quarta pergunta: vocês fornecem carro para au pair? Por que perguntar isso, dear? Porque se deslocar nos Estados Unidos pode ser um desafio, viu? E saber se você terá um carro disponível facilita muito a sua vida. Em inglês, você pode perguntar: Will I have access to a car for personal use or only for work? Então, observe na resposta, dear, se o carro será de uso exclusivo ou compartilhado. Se há regras específicas como horários ou limites de miles, que são os quilômetros, né? Como eles medem a distância em miles. E se há necessidade de pagar gasolina ou seguro. Seguro geralmente é deles, mas
se há necessidade de você pagar a gasolina. Se você quer que eles paguem, não são todas as famílias que pagam, você pode perguntar assim: Will I have gas on my car? Quinta pergunta: como vocês lidam com a disciplina das crianças? Por que perguntar, dear? Cada família tem um estilo de educação diferente e é importante saber se ele é compatível com o seu. É muito importante, dear. Essa semana mesmo eu dei aula para uma aluna minha que está sendo muito desafiada nisso, porque a disciplina dos pais é a disciplina positiva e ela está tendo dificuldade com as crianças. Então, por mais que os brasileiros também tenham, ultimamente, a gente tem usado muito a educação positiva, mas os americanos às vezes passam para o permissivo. E aí, dear, au pair sempre tem problema com a autoridade, porque já é difícil para nós ter autoridade, porque as crianças nos veem como substituta dos pais e elas já nos odeiam no day one, né? First day, dia 1 que você chega, elas te odeiam. Então, se a educação, se a disciplina não for compatível com o que você está acostumado a fazer com as crianças aqui, você pode ter problema como a minha aluna está tendo. Em inglês, você pode fazer essa pergunta assim: How do you usually handle discipline and behavior issues with the kids? Então, o que você deve observar na resposta? Se os pais têm um método claro e consistente, se a disciplina é muito rígida ou muito permissiva, se esperam que a au pair participe da disciplina, geralmente sim. Sexta pergunta: quais são as regras da casa e o que devo seguir? Por que a gente deve perguntar? Saber as regras da casa, dear, evita desentendimentos futuros sobre convivência e, principalmente, a sua privacidade. Você pode fazer ela em inglês assim: Are there any house rules that I should be aware of? Então, o que você deve observar nessa resposta? Se tem curfew para au pair, se há regras sobre visitas e uso de áreas comuns, okay? Se você pode receber as suas amigas. E se a família parece muito rígida, observe isso. E aí você vai avaliando. Sétima pergunta: como são os horários das refeições e o que devo cozinhar para as crianças? Então, por que a gente faz essa pergunta, dear? Isso te ajuda a entender a rotina alimentar da família e se você terá responsabilidade extra na cozinha, tipo cozinhar para eles, o que você não deve fazer. Você pode perguntar em inglês assim: What are the usual meal times? And will I be expected to cook for the family? Vocês esperam que eu cozinhe para a família? Então, observe na resposta, dear, se a família espera que você cozinhe para todos e cozinhe regularmente, se há dietas ou restrições alimentares especiais, de repente você se depara com uma família que tem que cozinhar coisas que você não sabe, então vai ficar muito difícil para você, observe isso. E se as refeições são feitas em família ou separadamente. Normalmente, na minha casa, se faziam separadamente. Os pais chegavam muito tarde e as crianças, geralmente, elas comiam o jantar às 5:30 da tarde. Para mim, 5:30 da tarde. Oitava pergunta: o salário é pago em dia? Há alguma ajuda extra? Então, por que perguntar? O seu salário semanal é fixo, dear. A gente, como au pair, a gente recebe por semana. Mas algumas famílias, elas oferecem extra, né? Um bônus ou dinheiro para gasolina. Em inglês, você pode perguntar assim: How and when is the weekly stipend? Do you offer any additional allowances? Então, observe na resposta, dear, se a família é clara e honesta sobre os pagamentos. Salário é uma coisa muito importante. Se você também quiser negociar o seu salário,
essa é a hora. Se há benefícios, então, adicionais, como bônus ou ajuda com cursos de inglês, a gente tem a nossa bolsa de $500, mas algumas famílias também colocam mais dinheiro, porque sabe que $500 não dá para nada e realmente não dá. Então, algumas famílias ajudam com isso. Nona pergunta: vocês já tiveram outras au pairs? Como foi a experiência? Isso é muito importante perguntar, Dear, para você saber como foi a relação com as outras au pairs e aí pode te dar uma ideia do que esperar. Sempre peça também o contato da au pair. Em inglês você pode falar: Have you had an au pair before? How was your experience? Can I have her contact? O que você deve observar nas respostas? Se a família fala bem das experiências passadas, se ela falar, a minha au pair saiu, falar mal da au pair, cuidado, quem fala mal da au pair geralmente é porque a au pair saiu porque a família que era ruim. Se houve muitos conflitos ou trocas frequentes de au pair, então veja bem, se a família está há 2 anos no programa e teve 4 au pairs, já é uma red flag. E se eles têm expectativas realistas baseadas em experiências anteriores. E por fim, a nossa 10ª pergunta é: como vocês lidam com conflitos e desentendimentos? É muito importante perguntar porque nenhuma convivência é fácil, Dear. Nenhuma convivência é perfeita. E saber como a família lida com os conflitos é essencial. Você pode perguntar assim: If we ever have a disagreement, how do you prefer to solve it? Se a gente tiver um desentendimento, como vamos solucionar? Observe na resposta, Dear, se a família valoriza a comunicação aberta ou se eles parecem dispostos a resolver os problemas de forma justa, se já tiveram conflitos anteriores com as au pairs e como lidaram com isso. Então, Dear, você observa essas coisas na resposta. Agora eu quero falar uma coisa muito importante que são red flags. Como você deve identificar red flags para evitar problemas futuros? Então, algumas red flags pode ser: a família não responde claramente às suas perguntas, mudam de assunto quando você pergunta sobre as regras e horários, elas esperam que a au pair faça tarefas fora da descrição do programa, já tiveram muitas au pairs em pouco tempo ou parecem rígidos demais ou desorganizados. Então, Dear, preste atenção nessas red flags. Essas perguntas, Dear, elas são essenciais para garantir que você tenha uma boa experiência como au pair. Escolher a família certa faz toda a diferença. Eu sempre digo para as meninas, 80% do nosso intercâmbio é a convivência com a família. Então, é muito importante. E se esse vídeo te ajudou, Dear, eu quero te encorajar a comprar o meu curso de entrevistas com host families. Por somente R$ 37,00 você vai ter acesso a mais de 200 perguntas com respostas para se dar super bem nas suas entrevistas. Não se esqueça então, Dear, de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo!